Essa foto, né, gente? Eu gostei demais desse negócio aí. Bom, vamos à nossa palestra dessa noite, que vamos falar um pouquinho do campo piramidal dentro da Umbanda. A Umbanda, ela de algum tempo para cá, ela vem passando por algumas modificações, algumas transformações, principalmente dentro do estudo, né? Dentro do conhecimento que leva a esse acesso aos médiuns, para quebrar alguns paradigmas das ilusões que criam em nome da Umbanda, mas que não são Umbanda. Ontem nós pegamos aí uma pergunta no Umbanda do Bem, né, no programa que nós apresentamos, que a pessoa falava que ia até um terreiro, vinha um herê, e o herê xingava todo mundo, falava palavrão pra caramba, falava que os Exus da casa matavam, cegavam uma pessoa, e que não sei o que, não sei o que lá, e aí vinham os Exus. E os Exus falavam da vida sexual das pessoas, né? Ou seja, ia ali e ficava contando o que a pessoa fazia, deixava de fazer, o que via essa pessoa fazendo isso ou aquilo. E, para variar, ele tem que pagar o pato. Sempre vinha o Zé Pilintra, que ia olhar o decote lá da mocinha que estava escrevendo pra gente. Isso não são entidades da Umbanda. Essa visão arcaica e doente, né, doentia, que fazem a respeito desses espíritos que trabalham na Umbanda, é algo que a gente não pode tolerar nos dias de hoje. Entidade incorporar em médium e cachaçar, achando que o Exu precisa agir dessa maneira, né? Ou seja, achando que isso é Exu. Há um contrassenso, principalmente quando a gente estuda um pouquinho a respeito dos elementos, né, litúrgicos dentro da Umbanda. Então, infelizmente, ainda nós encontramos pessoas que alimentam essa visão e que praticam, né, que exercitam isso na sua vida e dentro do seu terreiro. Fazem churrasco, né? Pois é, pega o terreiro, faz churrasco, chama todo mundo para entrar, o sambão de não sei quem. Ora, peraí, o que é sagrado, o que é profano. Tem que saber dividir muito bem as coisas, né? E infelizmente nós não encontramos ainda pessoas conscientizadas disso, criando o seu ritual, fazendo o que acha que é a Umbanda e denegrindo a imagem da mesma. Do outro lado, há o esforço hoje pelo estudo, há o esforço e o interesse, o que é extremamente louvável, pela preparação do médium, pela preparação da casa e orientação dos fundamentos que você encontra dentro de um terreiro. Então, por que nós usamos um colar? Tem um fundamento. Por que nós defumamos? O som dos atabaques, o trabalho de cada corrente dentro da casa, né? Porque nós sempre falamos, por que a gente apaga a luz aqui na hora do trabalho? Porque os espíritos não gostam de luz? Pelo contrário, eles estão manipulando o magnetismo aqui. E a luz muito forte queima esse magnetismo. Então tem toda uma dinâmica hoje, dentro do estudo umbandista, que vem trazendo, né, dentro de uma lógica, de um bom senso, a manipulação, a força que é exercitada dentro da Umbanda com os guias. E nós aqui chegamos no campo piramidal, muito falado por José Lacerda, né? Aquele que abriu os estudos e os conhecimentos sobre a apometria. E aí as pessoas falam, mas isso aí é coisa só da apometria. A apometria, ela veio num livro e numa inspiração de José Lacerda, mas o Preto Velho já fazia isso há 106 anos, desde que surgiu o movimento umbandista. O caboclo trabalhava, como é que um caboclo projeta uma essência de uma erva que não tem ali, pega um copo com água, ele põe essa essência e dá para a pessoa beber? Aonde ele está trazendo isso? Então a visão distorcida e a falta de informação faz com que as pessoas não entendam, né? Olha ali o guia fez alguma coisa, o guia benzeu a água. Mas a manipulação desses elementos, né, ou da contraparte da natureza, é o que a apometria nos ensina e que José Lacerda exemplificou no livro Espírito e Matéria. Aliás, Energia e Espírito. Ele exemplificou e falou um pouco mais do campo piramidal. Só que aí a galerinha, né, que não conhece, acaba combatendo, acaba criticando, acaba, enfim, falando mal, sem averiguar os fatos. Então a apometria ficou meio que solta. E aí surgiu, como sempre surge, 1000 versões da apometria.
Uma coisa que é simples, vem 1000 versões. Tem uma trabalhadora que não está mais conosco, uma vez que fez um curso, e olha, fala, você põe o símbolo, e você faz, e não era bem isso que principalmente os pretos velhos aqui falavam pra gente. Então a gente, claro, ia pegando informação daqui, e ia passando pela peneira da razão, né? O que é que pode ficar, fica, o que não pode a gente deixa de lado, descarta. E assim tem que ser tudo na vida. Com base nisso, como é que um terreiro de Umbanda dá sustentação para realizar um trabalho ou doutrinário como esse que hoje a casa dedica, ou ainda uma gira de Umbanda onde vai se manipular a magia de Umbanda com os elementos, com as forças que os guias trabalham para poder estar auxiliando as pessoas? Qual é a sustentação que um terreiro oferece para poder desenvolver um trabalho com harmonia? Nós sempre falamos, aqui agora, por alto, deve ter de 90 a 100 pessoas. Cada cabeça é um universo em si. Cada pessoa tem uma vivência e cada pessoa tem uma forma de encarar os seus problemas e um problema específico que a trouxe aqui na casa. Alguém está procurando alguma coisa, alguém está tentando amadurecer ou encontrar uma resposta na sua vida, e eventualmente, porque santo ninguém que está aqui dentro nós temos os nossos perseguidores naturais, os espíritos que não se afinizam com o nosso projeto de vida hoje e que tentam a todo custo nos desviar do nosso caminho evolutivo, né? Então, quando nós começamos a falar a respeito dessa frequência de pensamentos, uma casa que se propõe a auxiliar, ela sofre os ataques naturais. Os espíritos que estão do lado de fora e que não querem, né, que os frequentadores dessa casa tenham êxito na sua vida, eles vão tentar influenciar de qualquer forma dentro do mental desses que aqui se encontram. Alguns, como o seu 7 diz, caem na metade do caminho. É aquele cara que no dia do tratamento tem a preguiça. É aquele cara que fala, mas está muito chato isso, não é isso que eu queria ouvir. Nós deveríamos ter uma cartilha, né, do consulente. O que o consulente gosta de ouvir? O que a pessoa que senta realmente está procurando ouvir? Será que assim mesmo, se fosse falado, ficaria? Algumas pessoas falam, mas é muito chato. Mas não é o que eu procuro uma Umbanda mais africanizada, como falaram para mim, uma religião brasileira, mas ele disse para mim que queria uma Umbanda mais africanizada. Então tá bom, vai achar, né? O outro fala que a praia dele é incorporação, não é ouvir palestra, então vai incorporar. O outro acha que está com sono, que é muito longe, que o ônibus isso, tem trânsito, tem carro, tem fome, tem tudo, menos a força de vontade para poder realizar, menos a força de vontade para poder buscar e auxiliar a sua melhora. A nossa filosofia dentro do terreiro é que nós não vamos resolver o seu problema, você vai resolver. É muito fácil alguém resolver algo que não está bom na sua vida e você continua de braço cruzado. Então não houve eficiência no trabalho que nós nos propomos a realizar, que é ensinar cada um a andar com as suas próprias pernas e eventualmente se superar dentro daquela dificuldade que enfrenta. As religiões salvacionistas, né, que nós encontramos hoje em dia, que estala o dedo, olha, fala em línguas, né, enfim, língua, xarabarás, né, babarabarabás, alguma coisa assim, né? Pois é. Prometem algo muito fácil, né? Algo que nem Jesus fez, né? Você chega ali, aceitou Deus, aceitou, ele esqueceu os seus pecados, né? Ele esqueceu os seus pecados. Você está com câncer, Deus vai te perdoar, curou do câncer, de uma hora para outra. O médico demora anos, uns 10 anos, 12 anos, para estudar a respeito de um tipo de câncer, para se especializar num tratamento de câncer. O cara em 2 minutos faz isso. Não foi eu que curei, foi Deus. Mas como? Se ele faz tudo isso, que ele colocou a inteligência de desenvolver a medicina da Terra. As pessoas não olham para isso, que é uma forma de, em diversas religiões,
de manter um dogma e eventualmente manipular consciências para ganhar dinheiro, entre outras palavras. Quando nós falamos com o pé no chão a respeito de você incentivar quem está procurando ajuda a, primeiro, fazer uma autoavaliação: como é que está a minha vida? Por que não está dando certo? O que é que eu estou me boicotando? Eu venho no tratamento uma vez e sumo, eu venho no grupo de estudo uma vez e desapareço. E como é que eu quero aprender? Porque é muito difícil ou porque eu sou mole? Aí você tem que chegar à conclusão. Quando você olha para dentro de si e fala: por que a minha vida até hoje não rendeu? Porque eu tenho demanda, eu tenho obsessor, eu tenho preguiça de terminar aquilo que eu comecei. Eu não conheço a mim mesmo. Eu me escondo atrás da figura de um ebó, eu me escondo atrás da figura de um despacho, eu me escondo atrás da figura do diabo, para não assumir os meus erros. Então, quando nós começamos a fazer a cabeça trabalhar, que é a sugestão que nós damos, né? Saiam daqui e vão refletindo de tudo que vai ser falado nessa hora e meia. O que é que mexeu com você? O que é que tocou? Poxa, vá lá, calça as sandálias à humildade e começa a fazer uma reforma íntima. Começa a se ajudar para que os guias possam ajudar você também. Tem gente que vai entrar e sair anos de terreiro tomando passe e a vida não anda. Aí o terreiro é fraco. Nunca eu sou fraco. Então, quando nós começamos a colocar cada um para confrontar isso dentro de si, você descobriu a chave para livrar do seu perseguidor que está ali. Porque quando você começar a raciocinar, você vai começar a buscar força dentro de você. E eventualmente ele não tem mais a ação que ele gostaria de ter. Então, quando nós falamos... Dá para ela abrir para mim, por favor? Então, quando nós falamos dessa ação, há grupos de espíritos e há uma diferença entre perseguidor e obsessor. Obsessor você encontra... Obrigado. Obsessor você encontra um em cada esquina. É o cara que pegou o bonde. Ele quer ver você se ferrar. Ele gosta, né? São os espíritos impuros. É a 10ª classe, como Allan Kardec relaciona no livro dos Espíritos, né? Eles vão ali, vão no embalo, né? Você está sofrendo, é o que eles querem. O perseguidor, ele tem um objetivo. Ele quer destruir com a tua vida. Porque você, em outra encarnação, deixou um débito ferradíssimo com ele. E ele não conseguiu superar isso no seu desencarne. Foi projetado para as zonas inferiores, teve o seu mental trabalhado, e ele vem com um armamento para te derrubar. Sabe qual? Ele sabe onde é que você cai. Ele sabe qual que é a tua fraqueza. E quando a gente começa aqui, né? Pensa, escuta isso, faz aquilo outro. Nós temos que ter alguma garantia e segurança para tanto nós que estamos aqui levando a palestra, para os trabalhadores que estão sentados na corrente aqui em volta de vocês, e para vocês que estão frequentando, que tudo vai transcorrer na mais plena harmonia. Então, um terreiro, ele se subdivide em alguns campos de ação. Então, o primeiro desses campos que nós vamos encontrar, tem o pessoal que faz a guarda da rua, que cuida do quarteirão, por exemplo. Nós temos aí o Exu da Porteira, que fica na entrada do centro, que é aquele que, barra isso aqui que não é legal. Esse que veio não entra, esse vamos prender para ser doutrinado. E por aí afora vai. Ele já começa a selecionar quem vai pisar aqui dentro. Nós temos os elementos que são colocados numa trunqueira. Trunqueira da nossa casa não tem sangue, aqui não se mata ninguém para resolver problema. Nós temos elementos vegetais e minerais, além dos hidroeólicos, né, que é a cachaça, que é o dendê, que estão lá. Então, você tem essa força da trunqueira, você tem a energia do altar com seus elementos lá, que nós temos muita pedra, né? Você tem o ponto riscado, você tem a defumação, você tem o cântico, que cada um atua de uma maneira dentro desse campo de proteção que é realizado diante de um trabalho. E além do campo de proteção, você tem algo que se chama campo de contenção de energias. É aquela parede vibratória semelhante a essa aqui, que se constrói e se mantém em torno do centro.
evitando que as emanações mentais desses espíritos, as tentativas de manipulação, de magnetismo, para quebrar esse campo e conseguir entrar no mental da assistência, elas são contidas, elas são barradas. E isso influencia também fora do terreiro, influencia nas nossas vidas. Tem gente aqui, por exemplo, que gosta de ler. Eu gosto muito de ler. Tem uma coisa que eu curto mais do que ver televisão, é ler. Então eu chego em casa à noite, eu faço lá a minha higiene, vou para a sala, tem lá os livros que eu estou estudando. E eu não me preocupo tanto, vou ligar a televisão, vou assistir isso, vou assistir aquilo. O José pediu esses dias que a gente assistisse o Globo News, né? O jornal, para ver algumas coisas que ele queria mostrar. Mas não é um hábito da gente ir e ficar, eu preciso ver um filme, a novela ou qualquer outra coisa que lá esteja sendo exibida. Há pessoas que não conseguem fazer essa leitura em casa. O cara chega para ler e dorme. O cara chega para ler e desconcentra. Então vou levantar de manhã. Levanta de manhã, não consegue se concentrar. Você começa a ler e você vai perdendo o interesse por essa leitura. Essa leitura vai deixando de ser prazerosa. Vou estudar Ramatiz, né? Começa a ler duas perguntas, fala: meu Deus do céu, muito chato esse espírito, né? Será que ele é chato ou será que não querem que a gente leia e aprenda o que ele deixou? E é uma obra vasta, e principalmente do Hercílio Mais, né? Então, quando nós falamos dessa ação, por exemplo, nós temos como nos beneficiarmos desse campo de contenção na nossa residência, para barrar algumas interferências dos nossos inimigos, dos nossos perseguidores. Porque se você não aprende, você não muda as suas atitudes. A leitura te faz pensar, a leitura te faz refletir, a leitura te traz conhecimento. E muitas vezes esse cara não quer que você chegue ali e aprenda alguma coisa. Nós ainda temos algumas pessoas, né, que frequentam alguma religião, algum terreiro, e ouvem falar muito da família, né? Nossa preocupação esse ano é a estrutura da família, né? Quais as informações que a gente precisa levar para a família poder criar uma base mais sólida, né? Não aquilo que a gente vê aí, meu filho é perdido, minha filha é perdida, e por aí afora vai, né? Então não tem aquele contato com o pai, com a mãe, há uma desestrutura total no lar, e isso gera inúmeros problemas. O nosso seminário de Umbanda desse ano, ele vai abordar a questão da homossexualidade dentro da Umbanda. Como é que a gente enxerga a homossexualidade? E assim, na nossa sociedade hoje, só abrindo aspas para isso, nós temos N discursos que são feitos a respeito disso. Todo mundo concorda que a homofobia é uma desgraça. Poucos são aqueles que combatem ela ou dizem que combatem. Mas ninguém tem coragem, por exemplo, de andar ao lado de um gay na rua. Principalmente o público masculino, quase na sua totalidade. Por quê? Porque vão falar que eu sou gay. Então tá aí, você não respeita. Você não está se importando como aquela pessoa vai se sentir. E com base no que nós estamos preparando para esse seminário, nós estamos falando com algumas famílias que têm um homossexual, uma lésbica, vivendo dentro de casa como filho. E como é que eles vivem em harmonia? Qual foi o segredo desses caras? E a gente vai levar esses caras lá. No intervalo de uma palestra vai entrar pai, mãe e o filho ou a filha, para deixar uma mensagem que a gente está bolando aí, mas não vamos falar não. Só no dia lá que vocês vão ver como é que vai ser. Então, quando nós falamos desses desajustes que ocorrem dentro do lar, primeiramente, 2015, né, gente? Está na hora de mudar os conceitos a respeito de algumas ações ou opções, né, que o ser humano tem na sua vida. Mas, por que não ocorre dessa maneira? Por que a maioria é colocada para a rua, ou não só por questões da homossexualidade, mas logo que a criança começa a entrar na fase juvenil, que vem os porquês, e eu quero ver como é, que é normal de qualquer ser humano, e a gente passou por isso, o pai julga como perdido. Quem é que está no meio disso, estimulando essa agressividade?
Quem é que está no meio disso? Né? Trazendo essa ação, e por que ele conseguiu entrar na célula da família? Não adianta falar que o cara tem que ser bonzinho na rua, ele tem que começar dentro da casa dele. Qual é a ação que o campo piramidal ele pode fortalecer e colaborar para evitar esses tipos de ataques, como pesadelos, por exemplo, insônia, né? A pessoa está cansada, estanca o olho e não consegue dormir. O famoso acordar às 3 horas da manhã, que agora é 2 horas, né, quando você acorda. Tudo bem, vai, nas trevas também tem horário de verão, né? Mas tem gente que fala, já acordei 3 horas da manhã, acordou 4. Não, acordei 3, você acordou 2. Né? Não, acordei 3, era 3, era horário de verão, né? Mas tudo bem, o que significa que acontece isso? Quem é que está entrando na tua mente ali? Quem é que consegue criar um distúrbio no teu chácara gástrico que você vai ter lá diarreia, vômito, dor de estômago, cólica excessiva e tirar um desajuste da sua vida? Como essas coisas entram na tua casa? Ah, mas eu faço o evangelho, eu faço culto dos orixás, defumo, fumo charuto, ponho fogo no caldeirão, faço tudo que você imaginar, e assim mesmo entram. Você está usando recursos de proteção e não contenção, que são duas práticas que nós temos distintas dentro da Umbanda. Existe o campo de proteção, por exemplo, aqui é feito por essa corrente de médiuns que está aqui na sua volta, né? Então, e existe o campo de contenção, que é sustentado pelos Exus, ou guardiões, que fica em torno da nossa casa, para evitar que a galerinha do mal aí tente adentrar aqui e criar desarmonia. Então, quando nós começamos a falar um pouquinho disso, nós queremos explanar um pouco para vocês compreenderem a segurança que um terreiro te oferece e como você pode levar essa segurança para a sua casa. O que é bem simples de se fazer. Ramatiz ensina a gente, no livro Evolução no Planeta Azul, dando uma ideia, né, do que é esse campo de força, o que é um campo de contenção. Então, sois circundados por energias no infinito manancial cósmico que está à vossa disposição. O pensamento é atributo de todos os espíritos. Esqueceis muito facilmente que o fato de vos encontrardes retidos num escafandro grosseiro, e está falando do corpo, tá? Pesado, que é o invólucro carnal, o plano físico, não delimita a vossa potencialidade criadora, pois o Eu Sou, que é o Espírito imortal, continua latente em vós. Nesse sentido, podeis movimentar as forças e energias cósmicas como se fosseis espíritos livres no cosmo. Sendo assim, a técnica apométrica propicia aos operadores treinados enormes possibilidades de movimentação dessas forças por meio da criação de campos específicos. Os impulsos energéticos propiciados pelas contagens e formados pela egrégora mental criam na dimensão etérica e astral poderosos campos de forças de natureza magnética, com grande capacidade de detenção e interferência quando se trata de espíritos sofredores e excessivamente animalizados, ou para a higienização astralina dos ambientes de trabalho. A região espacial que se tem por alvo pode ser envolvida em campo de força piramidal, cilíndrico, triangular, cones, esferas, em frequências e densidades específicas. Então veja que esse exemplo que o Ramatiz dá, ele mostra que o mecanismo para você criar um campo de contenção é o teu pensamento. Quando nós falamos de técnicas apométricas, é preciso um estudo, é preciso um tempo de aprimoramento para saber se manipular essas forças. Então, nosso mentor, nos orientando a respeito da palestra, disse assim: você tem um capítulo no livro dos médiuns que é muito interessante frisar quando você for falar a respeito disso, que é o capítulo das evocações. Lê esse capítulo inteiro lá. Ele fala exatamente o que? Primeiramente, o que é que eu devo falar com o espírito quando eu evoco ele? Quais são as perguntas corretas numa entrevista? Ou ainda, o que é evocar um espírito?
o que é evocar uma força? E ela responde quando você a evoca, né? E aí o capítulo se desenvolve com várias observações que os espíritos fazem a Allan Kardec. Quando nós falamos desse pensamento, o evocar, ele se alimenta desta força que você está criando esse campo. E o José falou, no final, explica como você pode evocar espíritos que vão criar esse campo de proteção ou de contenção em torno desses irmãos, para torná-los mais senhores do seu destino. Por que nós estamos falando isso? Gente, religião que te enche de dogma e te prende aí na cadeira, não te conduz até Deus, portanto, é uma seita, não é uma religião. O verdadeiro sistema religioso, ele tem que espiritualizar você. Tirar as arestas, né? Tirar os excessos e mostrar que você tem capacidade também para comandar a sua vida. Nós sempre falamos que o terreiro de Umbanda no futuro vai ser um templo iniciático. Você vem ali para aprender, você vem ali para receber um aconselhamento do guia, trocar algumas ideias de sabedoria, e não ficar só falando, estou sem dinheiro, estou sem carro, sem dinheiro, está difícil, tem demanda, não está indo para frente, guia, está tudo ruim. Ou então, aquele consulente que chega na frente do guia e fala assim, né? Está difícil, não consegue. Será que é isso que a gente quer? Será que é isso que a gente procura sentado na assistência? Ou trazer essa luz do conhecimento à mente de cada um de vocês? Se permitam receber essa informação. Se permita conhecer essa força que você tem dentro de você também. Então, Ramatiz deixa bem claro que isso é estimulado pela energia do nosso pensamento. Quando você pensa em um exemplo bem básico para campo de força, eu pensei na Patrícia, que está se tratando aqui, uma amiga nossa. Então eu estou aqui trabalhando, eu lembrei, saudades da Patrícia, ela está morando lá no Recife, né? E eu lembrei da Patrícia e falei, puxa, Patrícia, quanto tempo eu não vejo, tal. Eu plasmo uma forma dela ao meu lado. Ou seja, eu crio o que nós poderíamos interpretar como um duplo etéreo dela. Tudo aquilo que eu estou direcionando a ela nesse momento, que ela esteja com saúde, que ela esteja bem, que ela esteja com harmonia, que Deus abençoe ela, isso vai se imantando, e em dado momento que o meu verbo para de mandar, ele vai e se acopla a ela. Aí ela pega e me liga. Nossa, Patrícia, estava pensando em você agora. Fala, pois é, eu estava aqui também, lembrei de você, olha que legal. Transmissão de pensamento, é verdade. Quando nós falamos de criação de campos de força, eles partem a princípio desse pensamento, dessa ideia que nós formamos. Ora, se eu penso... Isso são os demônios, gente, que estão dentro desse carro, né? Olha só, né? Isso é o diabo que está dentro do carro aí. Saiu fora do campo de contenção, está lá dentro do carro, né? Então olha só, quando nós pensamos num campo piramidal, você vai imaginar a tua casa e um campo piramidal em torno dela. Você está criando essa energia. Você vai fazer aí a evocação que se chama, uma linguagem mais popular, oração. Você está evocando quem? A Deus, aos espíritos superiores, aos orixás, aos caboclos, por exemplo, e você vai pedir que se crie um campo de contenção em torno da tua casa. Cria. Mas a matéria que alimenta isso é o teu pensamento. A mesma coisa se eu pensar na Cristina e com ódio. Eu briguei com a Cristina e estou magoado com ela, e aí eu lembro dela e falo, pô, e começo, né? A gente faz muito isso, né? Brigar mentalmente, demandar, acaba quando está sozinho, até falando sozinho, né? Até falando sozinho, xingando a pessoa, eu plasmo um duplo dela aqui. E nele eu vou, todo o verbo que eu estou comandando contra ela, eu vou imantando a região dos chakras que vai se ligar a ela. O Chico explica em um dos seus livros que a sensação que nós temos muitas vezes, ele explicou isso através do espírito André Luiz, que a sensação que algumas pessoas têm de dor no peito quando chegam a uma casa para se tratar, o espírito questiona assim, você tem algum problema afetivo com alguém? Você teve aí, ou o espírito pega, né, ele joga ali, enfim. Eu tenho, há um tempo atrás eu passei isso com fulano, beltrano ou ciclano. Beleza, e a pessoa dardiou
mentalmente ela, esta energia ela se instala no timo e no cardíaco dela, e com o passar do tempo, com o roubo de energia vital, vai fazer que ela apresente uma dor ou até um problema mais sério do coração. Veja a força do nosso pensamento, que nós desconhecemos. Todo mundo fala da praga cigana, né? Coitado dos ciganos, pagam um pato com isso, né? Sempre a praga, cuidado, cigano não pode jogar a praga. Então tem um monte de cigano aqui, que pelo amor de Deus, nós temos um poder na nossa língua que a gente não desconhece. Nós temos uma força para amaldiçoar e poucas vezes abençoamos a nós mesmos, quanto mais o nosso semelhante. Quando falamos da primeira visão do campo de força, no enfeitiçamento é o que o cara faz com você. Dá uma foto aí dela, olhou. Ele já ligou mentalmente a essa pessoa. E ali ele consegue, usando o magnetismo, acionar a contraparte do sangue, dos elementos que ele está colocando, da fundanga que seja, e ele projeta isso junto com o espírito que se liga a esse tipo de ação no dupletério dela. Ela vem no terreiro, ela está passando mal, o espírito fala o quê? Vamos fazer um descarrego, ou seja, vamos dar uma carga de magnetismo no dupletério dela para poder descarregá-lo de toda essa ação negativa que ela está sofrendo. E aí a gente fala, não, agora eu estou protegido pelo seu caboclo da mata. E ele falou que vai me proteger. Não vai te proteger, ele criou um campo de proteção à sua volta e que ele dá essa assistência para esse campo se fortalecer. Então você não é mais atacado até então como você era antes. Em algumas culturas, isso se chama corpo fechado. Você vai no benzimento e fala assim, tem benzimento para fechar o corpo? Não tem a fechadura. É simples. Mas é um dito popular muito utilizado no Nordeste principalmente, aonde se dispensa no benzimento uma carga de magnetismo e ali se cria um campo de proteção em torno da pessoa. Então realmente ela não sente nenhum mal que seja enviado para ela. Então quando começamos a estudar sobre campo piramidal ou campo de força, nós temos o acesso a isso nas nossas atitudes diárias. Por isso Jesus nos recomenda orar e vigiar. Não é só vigiar para o espírito te pegar, não é só para isso, mas vigiar o quanto que você está colaborando para prejudicar outra pessoa. A maledicência, a falácia, a mentira, o ódio, a mágoa, são alimentos que criam campos que acabam sendo direcionados para essas pessoas, as quais você está vibrando. E aquele que vibra é o primeiro que se envolve. Por isso, geralmente, a pessoa que vibra muito ódio, ela tende a manifestar um câncer no futuro. Por conta do quê? Por conta do acúmulo energético que ela jogou no próprio dupletério dela. Então, para falar de campo, nós achamos prudente, primeiro, passar essa ideia rápida para vocês. Nós temos já agendado para esse ano, no domingo, fazemos um workshop aqui à tarde sobre campos de força. Então, a gente vai pegar aqui umas 5 horas para falar de campo de força, para ensinar as formas que você pode estar abrindo, como você evocar a força elemental para você ter essa carta na manga, para poder cuidar de si próprio também, para não criar dependência, né, religiosa, mas poder se espiritualizar com tudo isso. Ou seja, tudo que eu estou falando aqui, ele está puxando você para uma espiritualização. O que eu estou falando, como eu estou vibrando contra mim mesmo, quais as afirmações que eu faço ao meu respeito. Eu não vou conseguir, eu não presto, eu não tenho força, eu não consigo para frente, nunca vai dar certo para mim. Um dia, falei com um trabalhador aqui outro dia, você vai fazer faculdade? Um dia, falei, um dia pode ser daqui a 100 anos, mas um dia é muito vago. Coloque uma data, ano que vem eu vou fazer a faculdade. Pois hoje eu não tenho grana para pagar, ano que vem eu vou fazer. O seu cérebro dá pulso para você inconscientemente buscar uma coisa melhor. E nós não percebemos o quanto que nós nos anulamos. Então, o primeiro ponto, achamos prudente, com essa base de Ramatiz, explicar isso para vocês. Aqui uma ideia que a gente quer passar para vocês das cargas nocivas que existem no nosso planeta. Nós falamos do seu inimigo espiritual, mas e dos inimigos da humanidade? E daqueles que não querem que a raça humana vá para frente nem a pau? Hoje em dia não, essa semana, aliás, né? Tivemos aí, infelizmente, aquele vídeo, né, do moço que foi queimado lá,
E é uma coisa muito violenta, né? É uma crueldade que o ser humano chega, que você fala, não é possível que em nome de quem que fizeram aquilo? De Deus é que não foi. Eu mato, né, com um requinte de crueldade. Não sei se todos aqui tiveram acesso a esse vídeo, mas é um requinte de crueldade. Mostra o cara queimando até morrer, passa um trator lá depois em cima do corpo do cara ainda, para mostrar que poder. E aí, isso cria uma energia. O jornal traz, a internet traz, e a nossa mente curiosa vai sendo movimentada para ver. Eu não quero ver, né? Eu não gosto de ver essas coisas. Aí você vai lá e aperta o Enter, né? Não, só um pouquinho, né? Ai meu Deus, só um pouquinho eu quero ver, né? Não estou passando bem. Mas você quer ver o vídeo. Isso cria uma energia mental. Como cria uma energia mental o erotismo que é exacerbado hoje no mundo, né? O erotismo que em tudo que é mídia você encontra, como o acesso às drogas, como a apelação à violência, isso vai criando uma massa que polui o nosso planeta. Aqui é um exemplo. Isso aqui é um mapa climático, tá? Só para você ter uma ideia como é que são as ondas, para você entender como é que isso funciona. Isso aqui são as massas de pensamentos que são criadas diante de um fato que é utilizado para poluir realmente a mente humana. Então, quando nós falamos desse campo de proteção e voltamos na célula da família, nós também, por esta influência que é a muda silenciosa que vem através da televisão dentro da nossa casa, com as inúmeras opções que nós temos hoje, com o pacote da TV a cabo que eu compro, né? Ela vem trazendo essa proposta muda. Ela vai entrando na tua mente devagarzinho, com o requinte do horário nobre, com o filme 5 estrelas. E hoje ainda, novamente, falando nada mal, pelo contrário, tem programas excelentes, eu assino também, né? Mas com a apelação da TV a cabo, você não tem que esperar mais 11, meia-noite para ver um filme. Você levanta 8 horas da manhã no domingo, tá a fim de ver um filme, você liga lá e assiste. Seja o gênero que for, você procura, né? Você vê lá o horário que ele vai passar. Você tem hoje até o gravador que eles oferecem, né? Você está dormindo? Grava lá, quando se levantar você assiste. E dependendo da opção que se faz, você vai tendo uma aula de traição, de mentira, de violência, e a gente dá corda. E veja como essa política dos inimigos da humanidade, que eles desestimulam com isso que a leitura, o conhecimento. Nós temos as mídias sociais, já fizemos uma palestra aqui inclusive, falando do tempo que se perde em frente a um telefone com... Me empresta o seu telefone? Né? A gente chega num restaurante hoje, senta a família ele começa. O outro também. O garçom aqui. E fica um tempo. Pede a comida, o garçom vai, volta. Aí mostra pro outro, dá risada, e volta. Né? E a gente tira aquele contato do olho no olho e fala, como é que é seu nome? Isabel. Ô Isabel, poxa, eu queria falar um negócio para você. Olha, hoje eu passei por isso, não sei o que, não sei o que lá. Nós não estamos perdendo esse contato. A gente deixa se levar para uma foto congelada e por uma curtida. Nós não Obrigado, viu? Nós não percebemos que, infelizmente, essas programações vão enfraquecendo a nossa mente. Eu não devo mais entrar na mídia social de forma alguma. Ninguém aqui deve retornar à idade da pedra. Nós devemos realmente saber que tudo me é lícito, porém nem tudo me convém na vida. Quando nós nos entregamos só a uma fonte, senta, né? Nós colocamos esse pequeno recado aqui e colocamos aí atrás também para desligar o telefone. Nós tínhamos alguns problemas aqui. Tinha a galera que sentava, ia começar a palestra, moçada da segurança ia falar, achava ruim, né? Mexendo, não pode usar o telefone, ia reclamar comigo. O trabalhador foi estúpido comigo. Falou, não foi, ele pediu para você desligar o telefone. Né? Então a gente colocou o aviso que aí não tem como, e ainda de vez em quando escapa alguns aí, fica no vibracal, né? Quer ver quantas mensagens chegou, e isso vai desviando a sua fonte e eventualmente enfraquecendo este campo de força que é alimentado com o teu pensamento, que cria esse ectoplasma. Doa essa energia para que ele seja fortalecido. Antes de vocês entrarem, nós fazemos esse fortalecimento aqui.
Quando vocês saem, nós fazemos a limpeza energética aqui dentro para manter o padrão vibratório que a casa deve ter. É esse padrão que você pode estar levando também para dentro da sua vida e evitando que essas cargas, que aqui estão simbolizadas por essa foto, venham interferir também na harmonia do lar. Porque talvez que muitas vezes a gente não consegue este equilíbrio. Qual é a fonte de abertura e aonde isso vem? Um evento recente, um evento cotidiano ou um evento mundial que está acontecendo, e a gente não percebe que isso está influenciando indiretamente nas nossas mentes. André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, ele comenta que à noite, andando pela rua, ele via os espíritos, caminhando e indo aos guetos que se ligavam vibratoriamente. Ou seja, a pessoa durante o dia mostrava uma postura bacana, legal, equilibrada aos olhos dos encarnados, mas a sua mente estava ligada nesses antros de perversão, e aonde à noite, naturalmente, os seus algozes conduziam para vampirizar e programar suas mentes. No livro Legião, o Ângelo Inácio, junto com o médium Raul, cruza com essa imagem na cidade. E ali eles falam, isso aqui são zumbis, espíritos que muitas vezes estão reencarnados e andam, sem um norte, por uma sintonia vibratória mental. Nós temos ainda mais um exemplo, no livro Sexo e Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda. Ele é levado num plano inferior e lá tem um monte de gente, encarnada ou não, vendo lá um desfile, como se fosse um carnaval, passando aquele espírito extremamente sensualizado, esbanjando aquela energia, e a moçada tudo hipnotizada. Esses caras voltam aqui e não conseguem ter uma sintonia de modificação das suas vidas. Por quê? Porque estão alimentando essas coisas dentro de si, estimulados pelos seus inimigos, e não há um campo que barre isso. Não adianta montar trunqueira na porta de casa que pedir proteção para Exu. Você está abrindo um campo só aqui, todo o perímetro da tua casa ele está aberto, cara. Você tem que saber como evocar e o que pedir para as linhas que dão essa sustentação. Então veja, quando nós abrangemos essas cargas mentais coletivas que nós enfrentamos no dia a dia, elas também influenciam algumas através das mídias diretas, que são os jornais, que passam algumas notícias sensacionalistas às vezes, repetitivas, que são uma programação na nossa mente, e está levando essa ação para dentro da nossa casa, para o desespero. Um exemplo é a falta d'água. Rolou aí outro dia, 5 dias sem água, 2 dias com água. Está todo mundo comprando bombona, vai lá comprar, não acha mais. Por quê? Não, temos que armazenar. Ótimo. E a dengue agora voltou a crescer. Por quê? Eu comprei a bombona e esqueci da tampa. 200 casos só aqui em São Paulo. Por quê? Conscientização. A pessoa lançou o veneno, todo mundo comprou e não viu como isso está atuando na sua vida. Cria outro. Então a informação desordenada, e o fato fantasioso, eles acabam gerando essas imprevidências, essas consequências na vida daquele que não pare. Peraí. Falou que vai ser 5 dias sem, o reservatório voltou a subir, porque a fonte de abastecimento vem de Minas, vem de Santa Catarina, vem de um monte de lugares que nesse instante estão chovendo lá. Então peraí, ainda não acabou. Está 5, mas não acabou. Vamos ser otimistas. Ao invés de criar essa energia, vamos rezar para Deus fazer chover. Tudo bem, são duas cidades do Rio de Janeiro já na Amazônia. Aumentou. Essas árvores estão influenciando aqui. Mas tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Reza, meu pai, por favor, manda um pouco de chuva para a gente. Deus não vai deixar ninguém morrer de sede, gente. Pelo contrário, isso é para nos ensinar alguma coisa e não nos desesperar, Muito bem. Quando nós temos um campo piramidal aberto, é mais ou menos assim, esse desenho da casa aqui dentro, ele inibe que essas energias adentrem dentro do ambiente do nosso lar. Mas necessariamente não é só abrir campo e não vigiar a língua. Nós temos que saber como construir o ambiente da nossa casa.
Nós temos que saber como construir um ambiente do nosso trabalho, que ele pode ser aberto num trabalho também, como construir um ambiente do nosso centro, como esse aqui, que vocês estão hoje. O que nós falamos aqui dentro, o que nós valorizamos aqui dentro, qual é o tipo de doutrina moral que eu passo aqui dentro. Então, por isso, nesse caso de um centro, ele tem um regimento interno, o trabalhador lê, isso pode, isso não é aconselhável, para ele ter essa conduta e contribuir para a energia da casa. Quando um trabalhador numa casa se desvia um pouco do seu objetivo, o Exu, chefe da casa, vai lá e abre um campo em torno dele. Ele está lá de cara feia, né? Bicão caindo em cima do colo, tudo mais. Ele sabe que essa energia não está vazando. Pelo contrário, ela está envolvendo a ele próprio. E na sua casa, quem é que cuida? Muitas pessoas não têm acesso a essas informações que nós estamos passando. Quem é que cuida dessa energia na sua residência ou no seu trabalho, por exemplo? Então nós começamos novamente a cair nas evocações. Quem é que eu estou chamando? Quem é que eu estou pedindo? E como é que ele vai atuar beneficamente para cada um de nós? Então, o campo aberto, ele inibe que essas forças mentais, que a ação de inimigos encarnados e principalmente daqueles que não querem que você vá adiante, adentre o ambiente do teu lar ou a instituição que você abriu mesmo. E possibilitam que haja um equilíbrio, aonde você começa a dormir melhor, ler melhor, ter uma saúde mais equilibrada e fala: o centro é bom, o centro só te ensinou, quem fez foi você, bom é você, que infelizmente a gente não descobre. As religiões hoje não mostram isso para o ser humano, não mostram que você é um Deus também, que é uma centelha divina. As religiões hoje prendem, todas elas, o cara ali, no trabalho de tantos anos que eu tenho que fazer, é para desamarrar não sei o que, vou fazer um trabalhinho para desamarrar a sua vida, ou vou te ensinar a não deixar que nada amarre ela. Não é mais eficiente isso? Pois é, mas não são todas as religiões que estão preocupadas com isso. Então, quando o ser somente cria, mas não mantém dentro essa energia, ele se desfaz, porque a matéria é fluídica e é alimentada pelos seus pensamentos. Então eu criei um campo. O que é que eu estou alimentando dentro dessa casa? O que é que eu estou assistindo para a minha família? O que é que eu tenho falado com a minha esposa, se eu falo com ela? O que é que eu tenho falado para o meu filho? Ou o que é que eu alimento dentro de mim? Qual que é o meu egocentrismo? Qual que é o nível desse egocentrismo que eu carrego dentro de mim? Qual que é a minha relação com Deus? Quando a carteira está vazia ou quando eu estou doente? Ou eu agradeço, por exemplo, por essa noite linda aqui, limpa, que nós estamos tendo. Poxa, mas poderia ter chovido, mas não choveu e a gente está vendo ela. Então vamos agradecer. Vamos agradecer pela chuva quando ela vir também. Vamos agradecer pela pessoa que está ao seu lado. E por aí afora vai. Parece papo careta, não é? Porque alguém um dia nos ensinou a ser frios. E infelizmente essa frieza faz com que nós estejamos expostos a certos tipos de energia que não são mais toleráveis no nosso meio. Quando nós falamos dos manos, Está aqui um exemplo deles. Achei essa foto muito bacana, para exemplificar a nossa visão de alguma coisa ruim. Nós temos espíritos que vagam pelas ruas. São conhecidos como eguns, como quiumba, como zumbi, como sofredor. E muitas vezes a pessoa vem até o terreiro e ela fala assim: olha, eu estou indo dormir à noite e eu estou sentindo o gosto de sangue na boca. Eu estou indo dormir à noite, eu estou sentindo que eu estou dentro de um caixão. Ou começou a dar uma dor ferrenha em mim e eu não sei de onde vem essa dor. Fui no médico, o médico falou que eu não tenho nada. Você está registrando a sintonia da aura expansiva de uma entidade que não é tão bacana, que está ali perto de você. Muitas vezes nem quer o teu mal. Mas o que fez essa entidade entrar na tua casa? Como é que ela entrou ali? Como é que ela está afinizada com a energia do ambiente? É porque você alimentava essa energia. É o que nós estamos falando até agora. Tem gente que vai dormir à noite e fala: nossa, parece que tem alguém ali na porta olhando para mim, Senti que passou alguém pelo corredor, senti que eu não estava sozinho, senti que eu isso, senti que eu aquilo. Como é que essa força adentrou a tua casa? Mas você não falou numa outra palestra que nós temos um guardião que toma conta da rua e que toma conta da nossa casa? Sim. E quem é que convida as pessoas para entrar na tua casa? O guardião ou você? O guardião não impede.
Você está carregando pela sua afinidade mental. Ele não pode simplesmente falar, não vou deixar. A casa e o padrão vibratório é teu. E ali está o seu aprendizado também. Quando você vai no terreiro, vamos encaminhar esse espírito. Vamos fazer lá um descarrego nele, não tem problema. Vamos conduzir com cura na luz de Obaluayê. Mas, como é que eu faço para evitar que isso ainda adentre a minha casa? Então a casa tem o papel de informar, que é o que nós estamos tentando fazer essa noite aqui para vocês. Esses espíritos vândalos, muitas vezes, que perambulam pelas ruas, estimulam inclusive alguns irmãos e irmãs a entrarem numa fase de desânimo e estimulam a bagunça, né? Aquela pessoa que levanta e não arruma a sua cama, aquela pessoa que come e deixa migalha em cima da mesa, deixa a pilha de pratos chegando no teto, tem que subir numa escada para começar a lavar, né? Aquela pessoa que adora o quartinho da bagunça, né? Toda casa tem um quartinho da bagunça, né? Aquela coisa que não me serve mais, eu deixo ali acumulando. Eu assisti um programa hoje que se chama Acumuladores. Gente, você se choca o tanto de lixo que o pessoal deixa dentro de casa. Todos os casos, problemas emocionais. O psicólogo vai junto, problema emocional, trauma, problema emocional, trauma. O cara começa a se tratar, limpa tudo. Não mantém mais a mesma postura. Então veja as portas de abertura que nós temos e veja o cenário que atrai esses espíritos. Ora, um que uma vai entrar na tua casa se você só fala de Deus, se você reza, se você faz o evangelho, o culto ao orixá, se você sorri, se você lembra de falar muito obrigado, que parece que é uma coisa que fica rara hoje em dia, né? Ou seja, se você procura preservar esse lar dentro de uma visão, de uma amplitude universalista, como o lar cristão, será que ele vai encontrar a entrada ali e aquilo agrada a ele? Ou ele vai entrar somente onde a energia condiz da forma com que ele pensa, da forma com que ele age? Daí a nossa responsabilidade, e não somente saber criar um campo de contenção, mas principalmente em saber a nossa postura para manter a energia desse campo de contenção ativa. Por isso nós temos dentro de um terreiro um regimento interno, onde o trabalhador, ao adentrar a casa, ele fala, essa é a vitrola e essa é a música, quer dançar vai ser desse jeito. Em outras palavras, se saiu da regra, nós vamos trocar uma ideia. Você está fazendo isso errado, isso não está no regimento, não é assim que funciona, não é assim que anda, e chega um ponto que fala, realmente você está comprometendo a energia do grupo, então você é convidado a se retirar do mesmo. Lá no livro dos médiuns, Allan Kardec cita a passagem de saber cortar as ervas daninhas. Quem não quer se melhorar e quem não quer ir para frente, então segue o caminho que lhe agrada mais, mas não comprometa o todo. É o exemplo popular da maçã podre, né? Está podre na caixa, vou deixar lá, por caridade ela polui as outras. Tira e deixa no tempo. O tempo resolve tudo. Ela vai apodrecer, vai ser consumida pela terra e voltar em árvore, para poder realmente ser madura e poder servir da forma que deveria ser feito. Então veja a importância que tem nós também nos preocuparmos com que energia que eu estou cultivando dentro da minha casa. Mas nem todo mundo pensa como eu lá, é difícil. Você cria o seu espaço. Deixe que cada um fique com o seu presente. Você não é obrigado a aceitar o presente que não é teu. A partir do momento que você tenta acender uma luz, alguém vem e coloca a mão para o vento não apagar. Pai Eutônio sempre diz isso para a gente. Não importa o tamanho dela, mas você está tentando, né? Riscando o fósforo ali para acender, alguém vai vir e vai colocar a mão para o vento não apagar essa chama. Ou seja, iniciativa que a gente tem que ter, né? Essa ideia de um campo de proteção em torno do corpo humano, eu peço desculpas, né, pela qualidade da imagem, foi a única que nós conseguimos mais plausível. O campo de proteção é a extensão da contenção que você tem na tua casa. Ou seja, quando vocês saem daqui, a galerinha que está querendo se tratar com a gente, pegou o cartão, tudo mais, está seguindo aí a jornada, há um campo de proteção que é aberto em torno de vocês e que nessa casa é sustentado pelo Exu das 7 encruzilhadas, que nós chamamos de 7. Então ele dá essa sustentação. Para quê? Para quando você sair na rua, você tenha um campo que iniba essas ações negativas que
Você está aqui na rua, né, no meio do emaranhado de pensamento. Certa vez Pedro, à noite, né, quando Jesus ficava recolhido, ele chegou com a carantonha fechada, tal e tudo mais, e foi questionado por Jesus, né, o que havia acontecido, e ele falou que brigou, que o pessoal veio falar mal de Jesus, ele foi lá, quebrou a cara de todo mundo, tomou uns tabefes e tal. Jesus virou para ele e falou assim: Pedro, a partir de um momento que você tem as ferramentas para construir um banco, você deve utilizar dessas ferramentas para a perfeição da construção do mesmo. A ferramenta que não serve, você deixa de lado. Você não usa porque ela vai ser reutilizada para uma outra função. A mesma coisa quando você sai para andar no meio coletivo. Nós podemos entrar no mental coletivo de um trânsito de manhã e xingarmos todo mundo, né? A presidenta paga a culpa, o prefeito, o dono da companhia, do cara da padaria, tudo que estiver na tua frente, ele vai pagar o pato. Como você pode reverter essa ação e vibrar numa outra frequência, saindo dessa onda mental? O campo de proteção inibe você de se contagiar com essa energia que nós pegamos ao longo de uma caminhada que a gente faça na rua. A minha casa, a energia sou eu quem cuido. Eu não posso falar da energia da rua, onde é pública e passa quantas pessoas quiserem. Mas eu posso ter um campo de proteção que iniba que essas energias venham me influenciar. Então, quando uma pessoa está em tratamento numa casa, nesse caso eu respondo pela minha, nós temos naturalmente um campo de proteção que é aberto. Ou seja, você está sob a nossa responsabilidade, que é regida pelo seu 7. Então, há essa ação para se evitar que essas energias mais densas, que estejam na rua, que estejam em bares, em algum local que você tenha que entrar, mercado e por aí afora vá, venham poluir o seu campo energético e tirar você do seu foco e tirar você do seu equilíbrio. E aí de novo batemos mais uma frase que foi dita aqui essa noite: ora e vigia. Você é responsável por manter essa energia fluente. Então aquilo que nós mencionamos, 7 dias é o atendimento na casa, hoje é a doutrina moral, hoje é o campo do cérebro que a gente trabalha. Você vai pensar, você vai sair daqui alimentando tudo isso na sua cabeça e vendo onde é que você pode melhorar. No sábado é energia, então você vem uma vez por semana no sábado, esse campo de proteção ele é fortalecido. A linha que vem, ela está dando essa energia, essa sustentação para você manter esse equilíbrio na sua vida. Por isso, quando o cara falta, enfraquece esse campo. Porque faltou porque tinha um churrasco, porque tinha isso, porque tinha aquilo. Imagina se a gente aqui sai, deixa o terreiro aberto, vai todo mundo passear, né, Ana? Vamos dar um rolê aí. O pessoal chega aí 5 horas no sábado, não tem ninguém. Está aberto a porta, o caixa, tudo. A gente vai dar uma volta. Nós não viemos hoje. Nós estamos aqui todo final de semana porque há um compromisso que cada um deve assumir com a sua vida, com os seus objetivos e com aquilo que ele espera angariar em sua vida, né? Como funciona os campos piramidais da Umbanda, né? Eu esqueci de pôr interrogação, me perdoem. Como funciona o campo piramidal dentro da Umbanda? Nós falamos de um tipo de matéria, que é a mental, que nós criamos aqui em torno do centro. Mas existem elementos que vocês vão detectar aqui dentro da casa, facinho, né, que você pode também estar, através deles, solicitando a formação desses campos. Nós temos primeiramente aqui as pedras e os cristais bonitos daqui, né, gente? Olha que coisa linda. Uma mais bonita que a outra, né? Olha esse quartzo fumê, que lindo, gente. Fantástico isso, né? Pois é. Quando nós falamos da energia das pedras, primeiramente não é qualquer pedra que você vai jogar lá no chão e vai fazer um campo. Nós tivemos uma psicografia no passado do Ramatiz que veio pra gente, falando da distribuição das pedras na casa e das ervas aqui dentro, para fortalecer o campo mineral e vegetal que nós podemos trabalhar aqui. Então, quando nós
estudamos um pouco mais sobre as pedras, descobrimos as suas funções, podemos, através da evocação, criar um campo mineral com um tipo de cristal ou pedra que vai estar atuando dentro do sentido necessário para o equilíbrio daquelas pessoas que vivem ali. Então, por exemplo, nós falamos do cristal. Há diversos tipos de cristais. Nós temos um exatamente na direção da Maristela aqui, do lado de fora, e um outro, uma bem grande, lá na ponta, que eles estão sempre sendo abastecidos por energia solar, que é expansiva e são translúcidos, né? São uns bitolão assim que nós colocamos um aqui e outro bem atrás do altar da Sala das 7 Linhas. Onde está o altar, tem do lado de fora a placa ali do céu, e embaixo tem um cristal imenso também lá, que é alimentado nessa energia. O cristal translúcido, ele é o que? Ele é purificador. Então, se eu estou num ambiente onde eu preciso que a energia seja hiperlimpa, né? Ou seja, equilibrada, harmonizada, eu posso cruzar os cantos com o cristal, fazer evocação, isso no workshop a gente vai mostrar, e eventualmente está criando esse campo através da força elemental, que são os abissais, criando essa energia de proteção dentro do ambiente onde eu me encontro. Em algumas técnicas, o pessoal cita que você está programando o cristal. Você está abrindo uma frequência vibratória nele para ele poder atuar naquela ressonância do ambiente, né? Então temos aqui as pedras que dentro de um terreiro e na vossa casa podem, dentro da qualidade de cada uma delas aqui, estar atuando beneficamente para o seu reequilíbrio. Nós temos aqui em seguida as ervas que nós mencionamos, né? Da mesma forma que nós falamos das pedras, nós podemos aprender e ter campos de limpeza e equilíbrio com as ervas. Existem duas classificações básicas das ervas: macho, fêmea, quente, fria, beleza, cada um coloca uma visão ou uma nomenclatura que ache mais salutar. Segundo a orientação dos caboclos da casa, nós temos ervas que são absorvedoras e reequilibradoras. As ervas de coloração escura são absorvedoras. Temos aqui todo um altar feito com coloração escura para vocês, que é uma pré-limpeza que vocês realizam. As pedras que estão dispostas aqui, todas são de limpeza, inclusive as que estão ali na entrada também. Então, quando nós começamos a projetar esse campo aqui, havia uma intenção para que ele criasse nesse ambiente onde ficam todas essas pessoas já uma pré-limpeza, já um reequilíbrio energético dos chakras, para poder essas pessoas, quando adentram o espaço do abaçá da casa, estarem mais equilibradas e mais receptivas à energia que vai ser trabalhada ali dentro. Se na sua casa você vai utilizar uma planta assim, naturalmente você está utilizando ela no quarto de um doente, você está utilizando numa casa onde as energias precisam ser reequilibradas, ou mesmo para a manutenção energética do lar. As folhagens de coloração mais clara, elas são irradiadoras ou equilibradoras. É onde um tirou e o outro devolve. Por isso, quando nós falamos de orixá, estudamos um pouquinho sobre as ervas, né? Dentro do fator de orixá, nós vamos encontrar os banhos que são falados. Olha, você toma esse banho aqui para limpeza, você toma este banho para energização, e sempre se dá um período de 24 horas no mínimo para se fazer esse banho. Quando nós temos a erva plantada dentro da nossa casa, nós criamos, né, através da força dos elementais da natureza, um campo de contenção vegetal. É onde, como se tivesse uma seiva constantemente escorrendo no interior do ambiente onde nós estamos, promovendo uma higienização nesse ambiente para poder proporcionar o equilíbrio que o mesmo esteja necessitando. Tudo que um vasinho já faz a diferença. Aí entra uma curiosidade aqui, o famoso vaso das 7 ervas. Ele é indicado? Depende de quais 7 ervas são. Se há uma mistura de erva irradiadora, absorvedora, não. Cada qual tem que estar junto com o seu grupo.
Então, quando nós fazemos o ensino das ervas, nós colocamos, você quer fazer um vaso com ervas que vão absorver? Então você coloca isso aqui, todas que estão aqui absorvem. Você quer fazer uma ação com as ervas que tragam reequilíbrio, o que está aqui na volta, fora do centro, elas vibram para esse reequilíbrio que nós necessitamos. Limpa e faz um círculo, né? Entra girando essa energia que está em toda a volta aqui do centro, que é uma energia irradiadora, e aqui dentro ela absorve aonde se concentram mais as pessoas que estão procurando auxílio. Ok? Assim vai para a nossa trunqueira, que tem erva lá também, vai na nossa abaçá, vai na sala dos pretos, vai na sala dos caboclos, e por aí afora vai lá dentro. Nós temos os campos de força da natureza. Quando nós falamos de cachoeiras, matas, rios, lagos e por aí afora vai, nós temos campos de força natural que dentro da doutrina de Umbanda, quando se vai fazer um trabalho na natureza, nós temos que saber entrar dentro desse campo de força. Nós não somos adeptos aqui a fazer uma oferenda morta. E a oferenda morta eu não me refiro ao animal, nós não sacrificamos animais aqui. Mas a oferenda morta é a fruta que eu compro na quitanda e eu vou colocá-la ali no chão, como um agrado para alguma linha ou algum orixá. Ela já foi colhida e o prana vegetal dessa fruta, ele começa a se esvair. Então ela não tem a energia que nós esperávamos. Na orientação que nós temos do nosso mentor, nós encontramos a oferenda viva, aonde se eu quero dar um limão para o Oxóssi, por exemplo, né, eu posso plantar um pé de limão na mata e deixar esse limão crescer. Quando ele virar um limoeiro bem grande, ele vai saciar a fome e é uma oferenda viva daqueles irmãos que ali se encontram. Nós não somos adeptos de sujar a cachoeira, né? Eu sempre brinco, o Oxum não vem com garfo e faca para comer nada ali. E a gente vai e coloca doce, coloca umas comidas que, pelo amor de Deus, e aquilo suja, né? A cachoeira linda fica aquela baba gosmenta e a gente acha que o orixá está gostando. Eu posso ir à beira de uma cachoeira e plantar flores. Eu posso ir à beira de uma cachoeira e plantar as ervas do orixá, louvar o orixá ali e saber quando eu voltar, aquilo vai estar florido. Falar, isso aqui é minha oferenda. Há um ano atrás eu fiz, ela está aqui, ó. Nós temos uma planta que nós colocamos lá no Vale dos Orixás, que toda vez que eu passo eu estou vendo ela aí. E fala, isso aqui é a nossa oferenda, ela está aqui. Isso é a força de orixá atuando, não algo que vai secar, apodrecer e estragar. Quando nós falamos de adentrar esse campo de força de orixá, aonde nós podemos ter recursos para ativar essa força em nosso benefício? É simples, os cânticos, as orações e principalmente a postura de preservação que cada um deve ter em qualquer campo que nós temos disponível para nós, que é a natureza. Então às vezes as pessoas falam, nossa, eu estou precisando, numa época da minha mediunidade foi pedido pelo caboclo do Batã que eu andasse no meio do mato, cara. Então eu ia lá para o Ibirapuera de domingo, ficava andando lá no meio a tarde inteira, o dia inteiro, para poder equilibrar um pouco mais o duplo etéreo. Estava explodindo tudo na cabeça e você não tinha como conter. E acabou sendo lá que a gente começou a ter o contato com erva, né? Que veio um amigo para nos ensinar como é que manipulava algumas ervas, e lá foi o começo de tudo. Então quando nós, isso foi em 89, nossa, faz tempo já, né? Pois é, mas era assim que acontecia. Então muitas vezes, por exemplo, o tratamento da depressão nós já falamos aqui, né? Tarja preta vai fazer você dormir, não vai resolver teu problema. O que vai resolver o teu problema é você voltar para dentro de si e falar, aonde eu permiti que isso começasse? Aonde eu permiti que isso se instalasse dentro de mim? Foi aqui, então beleza. Onde eu posso buscar ajuda? No mar. A vibração de Iemanjá à beira-mar, junto com o Omolu que irradia naquela areia, auxilia em muito estímulo do esplênico, do básico, do cardíaco e do frontal. Tudo que um depressivo precisa para começar a melhorar. Então o que se deve fazer? Vai em nada, criatura. Anda, fica no sol lá umas 3 horas, entra no mar, chora lá dentro do mar, pronto, não tem problema. Né? Fala que quer morrer dentro do mar, depois vai ver que vai começar a mudar. A frequência vibratória vai mudando. A frequência vibratória vai pegando uma outra energia que é o estímulo do chakra que bloqueia. Por quê?
A maioria, e não todos, dos depressivos não abre janela, não toma ar, não sorri, né? Se olha no espelho, quando se olha e acha a pessoa mais horrível e esquisita do mundo, não se dá chance. Então não adianta você bater na cara, né? Dar um livro e falar, melhora. Não vai. Você tem que mostrar primeiro confiança para essa pessoa. Nós estamos aqui, então vamos andar juntos. Você vai cair, a gente levanta. Passa segurança, leva ela para o mar. E deixa lá umas 3, um dia inteiro, um final de semana, é o suficiente para trabalhar essa frequência e ela poder voltar depois de 10, 15 dias e vai, ou ficar uma semana de férias e recebendo essa energia que é extremamente salutar. Nós temos o chá de camomila, o choque térmico de calor que permite também que haja um retrocesso nessa ação da depressão que hoje virou moda, todo mundo quer ter, mas ninguém vê um caminho para poder se livrar dela. Esses campos de força da natureza atuam para dar a sustentação e o fortalecimento ao paciente, né, ao consulente, para ele poder reequilibrar-se nas suas forças. Nós falamos de demanda, pegamos uma carga nociva imensa aí de um trabalho. Aonde eu quebro? Vai andar no meio da mata, deita em cima da grama, evoca os caboclos de mata virgem e mata fria, evoca os caboclos de aldeia e pede para eles te limparem. Pronto, foi lá e limpou. Não teve uma vela, não teve charuto, não teve sujeira. Você preservou. Elemento rito litúrgico deve ser usado dentro do terreiro e sabendo como se está usando. Usar fora, deixar jogado na natureza, para isso mais tarde vir a ser consumido, enquanto 1000 pessoas já passaram para falar, isso aí é umbanda, não é a postura correta, pelo menos que nessa casa nós adotamos. Então você tem aqui, um grande exemplo do que nós estamos colocando, inúmeras cores, inúmeras formas, inúmeras energias que podem e auxiliam você dentro desse campo natural que nós temos a reequilibrar suas forças. Aí lembramos do que mencionamos aqui do caboclo, que pegou o copo d'água, levantou a mão, puxou e jogou aqui. Ele puxa uma contraparte de uma erva específica que ele olha para através do seu duplo etéreo. Ele sente a energia do seu duplo etéreo como está. Então pega a água, cruza, dá água, bebe. Ele está trabalhando essa essência para reequilibrar a sua energia, reequilibrar a sua força e trazer a harmonia que você necessita. Muitas vezes em um tratamento, ou como vai ser feito com essas garrafas d'água daqui a pouquinho na vibração, são essas essências que são os caboclos que cruzam isso daqui. São essas essências que são colocadas nos nomes que estão ali, e quando você vai consumindo, isso vai trabalhando todo o seu organismo. Ok? Muito bem. A palestra hoje está acabando com meia hora de antecedência, consegui falar de tudo. Nós chegamos às nossas considerações finais sobre esse tema dos campos de força piramidais dessa noite. A sugestão do nosso mentor foi: como é que eu abro um campo piramidal em torno da minha casa? A maneira mais simples, já falamos aqui. Evoque a Deus, evoque aos bons espíritos, evoque aos orixás, evoque aos amparadores da sua encarnação e peça que se forme um campo de contenção. Quer encher? Quer encher? Tem lá o filtro, quer? Não, pode ficar aqui, não precisa levantar não. Pede para Geraldo encher lá na cozinha pra gente, tá? Aquela água está envenenada, por favor. Tá? Então veja, você pede a esses espíritos que criem um campo de contenção e de proteção em torno de você e da sua casa, evitando que forças contrárias ao bem adentrem no seu lar. Se você já faz o evangelho no lar, se você já faz o culto ao orixá no lar, ou se você só reza, né, na sua casa, peça sempre nas suas orações que os caboclos, que os baianos, que os exus venham fazer uma limpeza na tua casa. São linhas atuantes dentro da Umbanda que você evocando, você quer firmar um ponto para eles, põe uma vela branca, pronto, é suficiente, sem exagero nenhum.
Deixe que eles façam essa limpeza no seu ambiente. Quem faz o evangelho, chama antes. Quem faz o culto dos orixás, chama na hora da evocação ali. Já tem, né, uma parte que você pede para eles estarem limpando. E eles fazem o recolhimento de tudo aquilo que está desequilibrando o ambiente. E começam a ministrar forças, energias, que começam a atuar no reequilíbrio e na harmonia dessas forças que ali estão sendo trabalhadas. Aqui, ó, só água, tá? Imagina. Gente, como tem meia hora para acabar a palestra, alguém que gostaria de fazer uma pergunta sobre o que eu mencionei? Alguém tem alguma dúvida que gostaria de falar? Só na sequência? Por favor, pode falar. Eu vou deixar falar só um minutinho. Pode falar. Achei fantástico, a primeira vez que eu estou ouvindo, vejo muita inteligência, tenho lido, tenho estudado bastante, eu tenho um aprofundamento muito Obrigado. interessante. Agora tem um livro que você citou, eu estou lendo, que é Legião, que no metade do livro eu comecei a ficar um pouco preocupado e eu preferi dar um tempo. Certo. É salutar isso? Você ficou meio preocupado com o quê? O que te preocupou que você leu? O fundamento da situação em que ele chega. Ah, tá, entendi. Certo. Isso certo. Eu achei que eu não estou ainda preparado para falar. Não, você tá. Na realidade é que isso choca. Tá? Não é que você não esteja preparado, não. Isso é normal acontecer. Quando a gente fala desse livro Legião, que é do Ângelo Inácio, né, que é uma trilogia, né? Legião, Senhores da Escuridão e a Marca da Besta. Eu peguei. Você tem sempre uma recomendação que a gente dá é que se leia o Aruanda primeiro, o Tambores de Angola primeiro, depois o Aruanda, que ele começa a falar um pouco mais de magia, essas coisas todas, Magos Negros, e depois entra em Legião. Magos Negros é um livro que o Robson psicografou numa noite. Se eu não me engano, ele falou isso. O pai João escreveu lá e ele editou. E ele esclarece sobre alguns pontos que você vê lá no Legião. Na realidade, o papel do livro Legião, ele traz para a gente um mapa do que nós vivenciamos hoje. Então são realidades que realmente... Qual é o seu nome? Márcio. São realidades que chocam. Quando a gente não acha que isso poderia acontecer, ou o que eu estou fazendo no meio de tudo isso, ou como é que eu posso contribuir. Então o importante é o quê? É um estudo, né? É uma anunciação de uma ação que está sendo feita na humanidade e que nós, através do conhecimento, os livros vão te ensinar o quê? A olhar o teu lado sombra, que eu tenho, que ela tem, que ele tem, que todo mundo tem aqui. Qual que é o nosso lado sombra? É aquele lado da sacanagem, né? Que eu falo, que nada, vou falar mal da vida alheia, eu vou criticar, eu vou fazer isso, ou eu não vou fazer nada, é o pior. Né? A Dilma não presta, odeio a Dilma, mas eu não faço nada para mudar. Eu não estudo meu candidato, eu não vejo o plano de governo, eu não sei escolher na hora de ir para uma urna, então eu não posso reclamar. Ou pior, eu vou lá e deixo em branco o voto. Não está resolvendo do mesmo jeito. Né? Então a gente começa a se reeducar, o que não é fácil. Então assim, eu recomendaria você com calma acompanhar esse estudo. Tem um estudo na rádio que eu comecei na POC de Aruanda, que toda segunda-feira, que é do Legião, e que ele é colocado no nosso site. Na segunda-feira que vem, no celesperanca.com.br, vai ter a primeira aula de estudo lá. Moçada que vinha estudar de sexta foi suspenso para fazer o estudo pela rádio, porque muita gente não estava conseguindo chegar aqui na hora. Então, você vai na tua casa, pega pelo site e ouve tudinho que a gente está falando ali, é 1 hora de estudo que a gente faz. Não vai ter aula amanhã aqui mais, por conta desses atrasos que inevitavelmente numa sexta-feira estavam acontecendo. Então é normal ter essa reação de isso aqui é um pouco pesado. É um pouco pesado, que é uma realidade que ninguém teve coragem de nos mostrar até hoje. Que não vamos levar essa informação, porque a partir do momento, Márcio, né? A partir do momento, Márcio, que você tem informação, como eu falei, você processa e age de uma maneira diferente. Então eu te convidaria a continuar a leitura, e se você preferir, na segunda-feira você acessa o site do centro, tem lá gratuito o estudo, você não paga nada, você estuda e vai acompanhando para ajudar no raciocínio a você aceitar essa proposta. É um convite que eu te faria, mas é normal, não se culpa não. É totalmente normal. Você ia perguntar.
Eu não recomendo. O sal grosso ele tem uma força muito intensa para atuar nos dois níveis vibratórios. Ele tanto vai abalar o nível positivo quanto o negativo. Então o que é que nós recomendamos? O banho de sal grosso ele deve ser uma alternativa quando orientado por um guia espiritual. Por exemplo, se você pegar um dia de esquerda, um Exu, que você está ali sofrendo um ataque magnético imenso, ele vai te falar, ó, toma um banho de sal grosso hoje e amanhã toma um banho dessa erva aqui. Então ele vai tirar toda aquela carga negativa nos dois lados, tanto o do equilíbrio quanto do desequilíbrio, e ele vai fatorar essa carga com a erva que ele vai te colocar logo em seguida. E até aproveitando o gancho da sua pergunta, Exu indica a erva equilibradora sim. Ah não, Exu só fala de aroeira. Exu não sei de onde, porque eles conhecem muito bem sobre ervas. Então eu não recomendaria você fazer esse banho constantemente. De molhar ou não a cabeça não tem nada a ver, vai descarregar do mesmo jeito, e só aqui tem 3 chácaras que você precisa. Então se você tomou na cabeça, se ele falar, dá aquela sonolência porque ele deu um impacto vibratório, começa a soltar as larvas negativas. Logo em seguida, algumas horas depois, vem a erva que vai equilibrar essa energia. Então eu não recomendaria misturar. Então, né? No caso, né? Pedir para tomar esse banho para você procurar desenvolver não é bom. Não, desculpa. Não é bom. No dia do desenvolvimento, o chácara que é mais ativo é o coronário. Então você tem que tomar um banho de uma erva que trabalha esse chácara. Então nós recomendamos, segundo o Pai Pedra Roxa aqui da casa, que você tome um banho de rosas brancas, que estimulam muito a frequência vibratória do chácara coronário e da epífise, que são as glândulas que vão ser trabalhadas, que é a glândula e o chácara que vão ser trabalhados no desenvolvimento mediúnico. Então seria esse que nós indicamos mais. Claro, esquecendo que tem umas 900 pessoas aqui para falar. Aquelas pastilhas de carvão. Pastilha de carvão? Aquele que vai para narguilé? Então, se eu falar se esse é um bom descarrego, você pegar meia pastilha, macerar, fazer o banho mesmo e se jogar da cabeça para baixo, já ouviu falar disso? Já ouvi falar, e essas pastilhas são industrializadas como anis, né? Aquele anis que você dissolve na água que é azul, que as pessoas falam que você tem que tomar banho de anis e que não tem nenhum fundamento e são tóxicos, não só para a pele, como para os chácaras também. Não tem fundamento e nós não recomendamos. O carvão vegetal que é utilizado nas ervas, ele não é para banho. O carvão vegetal, ele é utilizado, macerado em água, para fazer alguns tratamentos de cânceres e também colocado nos cantos do salão, porque ele é absorvedor. Então naturalmente ele irradia essas energias para poder descarregá-las. Agora, anis estrelado, esse anis azul que vai em água não tem fundamento, e não tem fundamento usar esse tipo de carvão que é industrializado e a composição dele é 30% de pólvora. Aí você arranja uma encrenca legal, energética. Entendeu? Se tombaram você na calunga, vão dar muita risada quando você tomar esse banho. Tá? Quem é que levantou a mão lá no fundo? Pode falar, por favor. Você menciona o posicionamento desses cristais externos. Em relação à limpeza, como é que fica essa exposição? Esses cristais que são externos, a limpeza de pedras, ela tem vários tipos que você pode fazer. Você tem a limpeza com água de chuva, você tem a limpeza com a famosa água do mar, que depois foi substituída pela água com sal grosso. Você tem a limpeza de enterrando eles na terra, né? Você tem a limpeza com as ervas, com os fumos específicos através do sopro, com o reiki, que pode ser aplicado nessas pedras, e você tem a limpeza com a luz solar. Então, todos esses que estão posicionados aqui, quem chegou um pouco mais cedo, o sol bate tudo nisso aqui. Todas essas pedras são envolvidas pelo sol aqui à tarde. É uma limpeza natural que ocorre. Então aqui, quando o sol está batendo, ele está queimando os miasmas que essas pedras
eventualmente estejam absorvendo, e quando chove é feita uma limpeza também natural delas. Então seria uma das formas naturais que a gente se utiliza para a limpeza e reenergização dessas pedras. Beleza? Alguém mais levantou a mão para fazer alguma pergunta? Oi. Sim, no dia do tratamento aqui a gente pede um banho de sal grosso, por quê? Porque você vai entrar dentro de uma cadeia de energia ali na sala das 7 linhas. Quando a linha que está incorporada, ela já pega todos os seus chakras descarregados, então ela ministra energia para poder te reequilibrar. Por isso se pede, olha, é interessante você fazer essa pergunta, porque aqui 90% da assistência não faz. 90% da assistência aqui, e agora eu vou puxar a orelha, não toma o banho, não faz oração, sai de casa de qualquer jeito e aí reclama que chega atrasado aqui e não pode entrar no terreiro. Não olha como está tratando a sua energia, não olha como está colaborando para o seu tratamento. 90% da assistência aqui não faz isso. 50% da assistência vem quando quer. Vem num sábado, no outro não vem. Aí fica 5 meses sem vir, quando chega briga com os caras na porta, que quer falar com o guia. Você fica 5 meses sem vir na minha casa e você quer fazer consulta com quem? Então, essas questões devem ser muito observadas. Não é por acaso que foi colocada essa determinação. Ah, mas fica muito ruim tomar o banho de sal grosso para vir para o trabalho. Então, vá numa igreja que limpa você com o fogo do Senhor, que faz e limpou tudo. É mais fácil. Então não venha no meu terreiro. Se quer vir aqui, tem que seguir a regra. Nós estamos aqui preocupados em auxiliar. Você não quer seguir? Vai no assopro, né? Vai lá no tijolinho, na meia do inferno, o que você quiser lá e tudo mais, né? Então, nesse caso, fez aqui, ele já, horas depois, ele já faz essa reenergização. É por esse motivo que foi pedido. Tá? Claro. Eu estou um pouco de conhecimento, mas o sal grosso não pode ser jogado na cabeça, sempre com pessoas para baixo. Tem algum Tem, que é um dogma, né? Veja, quando a gente fala do sal grosso, existem algumas ervas que o pessoal fala que você não pode pôr na cabeça. Eu sou filho de Obaloaê. Meu pai de cabeça é Obaloaê, né? Então tem gente que fala, se não for erva de Obaloaê, você não pode pôr nada ali. Não existe. Ele perguntou por que não pode jogar, algumas pessoas falam, o sal grosso na cabeça. Se tem algum mal quanto a isso. Nós estamos falando que essa cultura vai para as ervas também, porque é inadmissível essa questão. Você tem um chácaras, tem 3 chácaras, como eu falei, que são trabalhados nessa região da sua coroa. Então só funciona a limpeza daqui para baixo, sendo que qualquer intervenção das trevas, ela vai aqui primeiro. Ela vai no teu pensamento. E aí você vai jogar em coraçãozinho, vai jogar em costas, vai fazer aquela posição bonita, né, que o pessoal faz, então dar o pulinho, né, para jogar para fora. Tudo isso é fantástico, mas não tem fundamento, porque é cego guiando cego. A gente que fala o que não sabe, não estudou, portanto não tem credibilidade no que está falando. Você pode jogar o sal grosso, você pode jogar a erva assim, que não seja do seu orixá. Gente, nós somos filhos de todos os orixás. Todos têm importância na nossa vida. A regência de um orixá no seu heredá não significa que os outros não tenham importância. Pelo contrário, todos têm. Então, quando nós começamos a compreender isso, todas as ervas você pode estar jogando na sua coroa. Poder pode, só que vai gerar um incômodo. O correto é que quando você tome o banho de sal grosso, você espere uns 2 minutos e faça um banho de enxágue, assim como as ervas. Você tome a gente se impressiona com a pele, né? E na verdade não é a pele, é o dupletério que está em volta que já absorveu. Então naturalmente você limpa o excesso. A energia que já deveria ser trabalhada já foi.
Então não há necessidade de deixar as folhas da erva, o sal ali no corpo, que isso vai te incomodar tão somente e até poder gerar uma irritação. Então você pode fazer um enxágue, se enxugar normal, vestir tua roupa que ele está trabalhando. Há alguma procedência de colocar dois pedaços de carvão mineral embaixo do pé na hora que ele toma? Então, a procedência do carvão mineral na hora do banho é um benzimento que é feito e não utilização no banho de erva. O carvão mineral, como eu falei agora há pouco, ele é absorvedor. E no benzimento, quando as rezadeiras vão te benzer contra mal olhado, olho gordo e companhia limitada, elas usam o carvão em algumas ritualísticas do benzimento, usam o carvão embaixo do teu pé, usam o carvão nas mãos, ou coloca um carvão em água dos dois lados onde você está. Reza a lenda, isso eu nunca vi, que quando está na água o carvão afunda de vez. Né? Isso eu nunca cheguei a ver, mas não vou dizer que eu não creio nisso. Então não é um procedimento dentro de uma ação normal que você use para fazer um banho de ervas. Até porque se você estiver embaixo do chuveiro, ele vai soltar uma tinta, ele vai dissolver. E aquilo acaba virando uma sujeira imensa que não é necessário fazer isso. Né? Em alguns casos de obsessão no terreiro, os Exus recomendam colocar o carvão vegetal embaixo da cama da pessoa. Deixa uma semana lá e depois volta no terreiro para ele fazer um negócio lá no trabalho dele, joga o negócio no meio do fogo. Isso é um trabalho que a gente já fez e dá certo o negócio. Né? Então, mais ou menos por aí a orientação que nós temos. Né? É certo passar sândalo na casa? Passar quem? Sândalo. Sândalo. Passar sândalo dentro da casa. É certo. Então, veja, essência industrializada é só para dar cheiro. Nada substitui a força de uma erva. E você tem que saber que erva você está passando, para que finalidade que é. Por exemplo, não adianta passar essência de rosa branca numa casa em quem está sofrendo uma possessão, por exemplo, que é a incorporação involuntária. Se seria mais aconselhável limpar a casa com essência de sálvia, mas a erva mesmo, ou fazer um batimento de sálvia dentro de casa, que é uma erva de Obaluaê. Então você tem que saber ter o recurso certo para a hora certa que você vai usar. Como, por exemplo, que você falou aqui, tem a curiosidade do amoníaco, né? Para quem não sabe, o planeta Júpiter, todo o sistema aquático dele é de amoníaco. Para quem não sabe, isso aí é estudo da NASA, né? É um dos maiores planetas que tem, e o gás dele é o metano, né? Ou seja, a gente lá morria em 2 minutos. Imagina você dando um mergulho, né? Imagina um Eloy, calçãozão até aqui assim, vindo correndo e falando: vou pular o Logunedé. Quando pula é só o esqueleto dele caindo assim, né? Pois é, mas veja, para o sistema de vida de lá é uma coisa que funciona, o que não é aqui. O pessoal fala, tranca a casa e coloca amoníaco que expulsa espíritos. Acho que muitos aqui já ouviram isso. Expulsa nada, fica tudo sorrindo lá dentro, né? Ou seja, isso aí é dogmatismo que não funciona. O que expulsa espírito é a atitude do bem, bom senso e principalmente conhecimento de si mesmo. Esses caras não ficam perto de quem está resolvido, não, né? Então espero ter ajudado aí. Para finalizar, mais alguma aí? Fala aí, Eloy. Já que foi falado sobre ervas, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acho interessante pela vivência pessoal que eu tive. Então, as ervas elas têm normalmente uma questão de segue a lei de afinidade, não é mesmo? Tem, desculpa aqui. Segue a lei de afinidade. Correto. De acordo com a coroa do médico. Então, um exemplo, uma filha de Oxum que tem seus chakras sensibilizados para vibrarem de acordo com a energia da água. Se ela toma um banho com folhas quentes, como eu conheço, tipo aroeira, folha de fogo, que são mulungu, com certeza. Inhansã. Eu já vi uma filha de Oxum tomar um banho de ervas quentes, ligadas a isso, deixando ficar mal. Seria isso em decorrência do dogmatismo que essa pessoa alimenta dentro de si, ou entra nessa questão de lei de afinidade? Nenhum nem outro nessa questão. José está aqui para responder isso. Ele está dizendo que essa questão dessa filha em específico, você tem que ver o histórico dela de feitura. Você está falando de uma filha que veio do candomblé, correto? Você tem que ver o processo de iniciação dela
como é que foi conduzido, como é que foi apresentado o orixá e como ela foi esclarecida. Aí, do esclarecimento, é como vai entrar o dogmatismo. Ah, isso aqui faz mal, então é o placebo, né? Eu vou tomar o banho, isso vai me fazer mal. Eu vou tomar o banho, isso vai me fazer mal. Você verbalizou isso. Você nem precisa tomar o banho. Basta ela estar perto de você, a pessoa vai acabar passando mal. Pegando o gancho disso ainda, nós pegamos alguns terreiros que as filhas de Oxum têm um banho específico para fazer e só pode ser camomila. Porque quando o Oxum incorpora, tem aquele chavão de que a mulher cai no chão, chora, chora, chora. E Oxum não é assim, né? Onde a manifestação do amor divino é chorona. Aonde a senhora do amor divino, gente, não é amor de homem ou mulher, vai além disso, se manifesta em lágrimas de dor. Qual é o sentido? Mas alguém lá atrás já disse, que o outro disse, que o outro disse, eu acredito, eu manifesto o quê? Eu manifesto o meu animismo interior, eu entro na frente do guia, eu acabo fazendo isso. Então, todas essas questões, elas devem ser conduzidas olhando o processo de iniciação dessa pessoa, de consagração dessa pessoa. Há anos atrás o céu tratou um cara que foi feito no candomblé e colocou sangue na cabeça tal, e falaram para ele, ó, no dia que você abandonar, o Exu vai te tomar e vai destruir com a tua vida. E ele, chegou uma hora que ele falou, eu dei minha casa pro dono do terreiro. Então, gente, deixar até nisso, está sendo gravado e vai ser transmitido pela internet. Isso é bom deixar bem claro que não é o candomblé, mas são as pessoas que estão no candomblé, na umbanda, no catolicismo, no espiritismo, né, no protestantismo, que não honram a responsabilidade. Você lê a história dos terreiros tradicionais de candomblé, é bonito. Você lê a história de Mãe Senhora, é muito bonito. Então, não é o candomblé que nós estamos falando, mas nos referindo a uma experiência dentro do candomblé. E essa pessoa começou a andar na rua, desistiu do terreiro, e o cara falou, o Exu vai te infernizar a vida. Ele já saiu com isso. Então ele estava falando com você, não sei o que, e veio falar com a gente lá. Me recordo que era no dia 15 de novembro. Eu fui fazer um culto para o Caboclo das Sete Encruzilhadas no centro, e o cara foi. No meio do culto, esse cara começou a gemer lá, a mulher falou, e assim, a gente não via a entidade. Não via a entidade. E aí foi numa boa, falou, vou matar você. Eu falei, é você que está falando. Não tem entidade aqui, irmão. Acorda, cara. Tenta me pegar. Eu vou dizer o quê? Eu vou dizer o quê? Eu falei, não vou. Foi você, irmão. Aí foi indo. Começou a chorar. Exatamente. Começou a chorar e porque eu não sei o quê. Eu falei, irmão, calma. Vamos cuidar. Se tratou 2 anos com a gente. Ficou bacana, se reequilibrou, botou a cabecinha no lugar. Indicamos uma psicóloga que precisa fazer esse tratamento também, seguir o caminho dele em paz. Então, muitas vezes, Eloy, isso acontece porque é a forma com que eu te vendi o peixe. Olha, Eloy, peixe aqui, ó, funciona desse jeito. Você confia, você segue naquilo que eu falo. Por isso é uma diferença muito grande de se fazer sacerdote e nascer um sacerdote. É uma diferença muito grande nisso. A responsabilidade de lidar com a confiança das pessoas é algo muito sério que nenhum sacerdote deve brincar. Beleza, gente? Ó, essa é a mensagem que eu tinha que passar para vocês essa noite. Eu espero que tenha sido pelo menos proveitosa para vocês. Peço desculpa se faltou alguma informação. E só complementar que isso vai para a internet. Pessoal que vai escutar essa palestra na internet, se quiser tirar alguma dúvida, escreva para celesperanca@gmail.com, que a gente bate um papo legal aí por e-mail. Eu vou pedir agora a Ana que venha fazer a fluidificação das águas, a Maristela que faça a vibração pelos nomes na caixinha, e aí nós damos encerrado pelo nosso trabalho dessa noite. Tá ok? Obrigado a todos vocês, por gentileza.